Olá, uma boa tarde. Passando aqui para poder deixar uma pequena palavra para o coração de vocês. Está aqui no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e trancadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. Aqui nós vamos ver um acontecimento milagroso da parte de Jesus. Por quê? Primeiro vai falar que os discípulos estavam num lugar com as portas trancadas. E mesmo as portas estando trancadas, aqui o versículo vai falar, o discípulo João vai nos falar que Jesus se aparece no meio deles. Aqui o Senhor já vai nos falar através da sua palavra, vai nos ensinar através desse versículo, que não existe portas fechadas que impeçam a agir de Jesus. A morte não impediu Jesus de agir, a pedra que estava na frente do sepulcro não impediu Jesus de agir, esta porta que estava trancada entre os discípulos não impediu Jesus de agir. Então não existe nenhuma barreira, não existe nenhuma porta, não existe nenhum problema que possa impedir Jesus Cristo de agir em nossas vidas. Ele é infinitamente poderoso, seja qual for o problema que você está enfrentando. Confie no Senhor, saiba que Ele tem poder de abrir as portas. Né? A gente vai ver lá em Atos, no capítulo 5, versículo 19, se não me engano, o momento em que os discípulos são encarcerados, são presos por pregar o Evangelho, e a palavra de Deus vai dizer que o Senhor envia um anjo, o anjo vai lá, abre as cadeias, liberta os discípulos. E assim em nossas vidas, muitas das vezes, tem problema que está diante de nós, tem porta que estão fechadas, que aos nossos olhos, humanamente falando, não tem solução, né? Quantas das vezes a gente vê família olhar, muitas das vezes para um filho que está nas drogas, para um casamento que está acabando, né? Por uma falta de emprego, por um problema financeiro, e a gente olha e muitas das vezes não vê solução. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente vai ver que nada pôde impedir Jesus Cristo de agir. Então, essa lição a palavra nos dá, que não existe porta o Senhor Jesus não pode abrir. E outra lição que o Senhor vai nos dar através dessa palavra é que Jesus pode usar as portas fechadas para revelar o seu poder. Ele pode usar os problemas, as dificuldades, para poder nos ensinar, para poder nos amadurecer. Muitas das vezes as portas fechadas em nossas vidas são para nos proteger, evitar algo pior na frente. Muitas das vezes as portas fechadas são para nos ensinar. Né? Quando a gente olha para o povo judeu, para a história do povo de Israel, quantas vezes Deus colocou eles em situações difíceis que aos olhos humanos ali parece que as portas estavam fechadas diante deles, mas era para poder libertar eles da idolatria, era para poder moldar, preparar eles para algo maior. Né? Tem um momento em que o profeta Abacuque ele questiona a Deus: como que pode, Senhor, o Senhor vai usar uma nação profana, uma nação injusta, a Síria, para poder educar, para poder dar uma lição para o povo de Israel? Aí Deus vai e responde a Abacuque, e a gente vai ver que o livro de Abacuque termina com aquela oração dele falando: ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na videira, né? Nos ensinando que ainda que as coisas estejam ruins, Deus pode usar as coisas ruins a nosso favor. Né? Então nós vamos ver que Deus usou aqui essa porta trancada para manifestar o seu poder. Né? Deus usou a morte de Lázaro, um amigo dele, para manifestar a glória dele. Né? Quantos outros milagres, né? Aquele cego de nascença que os discípulos chegam, perguntam para Jesus: quem pecou para que esse rapaz fosse cego, os pais dele ou ele? Jesus fala: nenhum nem outro. Ele era cego para que a glória de Deus fosse manifesta. Então, muitas das vezes, as portas fechadas em nossas vidas são para nos ensinar, são para nos preparar. E muitas das vezes, as portas fechadas em nossas vidas são para nos levar para um tempo particular com o Senhor. Muitas das vezes, nós precisamos ter um tempo particular com o Senhor. Nós estamos precisando entrar em nosso quarto, fechar a porta, ter um tempo particular com Deus, e vamos deixando isso para amanhã, e vamos, né, prorrogando isso aí. Aí o que Deus faz? Muitas das vezes Ele vai lá, fecha as portas, para que nós venhamos ter um tempo particular com Ele. Então que nós venhamos aprender, não precisar esperar com que Deus feche as portas, que nós venhamos entrar no nosso quarto, fechar a porta,
ter o tempo particular com Ele, sem ser a necessidade de as portas fecharem. Então, vai ter portas que vão se fechar para levar a gente a ter um particular com Deus, a nos levar a ter um momento nosso particular com Deus. Então a gente vai ver que não existe portas que impeçam a agir de Deus. E muitas das vezes as portas fechadas, Deus pode usá-las a nosso favor. Então, seja qual for o problema que você está enfrentando, seja qual for a porta que está diante de você trancada, cerrada, fechada e você não sabe o que fazer, coloque a sua confiança em Jesus Cristo. Ele é poderoso para abrir a porta, Ele é poderoso para atravessar a porta e se revelar até você. Ele é poderoso para usar essa porta fechada a seu favor. Então, o que nos cabe a fazer é lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade. Está preocupado que as portas estão fechadas? Muitas das vezes a porta fechada é uma doença na família. Muitas das vezes a porta fechada é um problema financeiro. Muitas das vezes a porta fechada é um casamento que está se deteriorando, está se destruindo. Muitas das vezes a porta fechada é um filho que está nas drogas. Qual que é a porta fechada que está diante de você? Saiba que Jesus Cristo, assim como nesse dia aqui no versículo 19, ele atravessou a porta de maneira milagrosa e se apareceu no meio dos discípulos, ele pode fazer isso na minha e na sua vida. E aqui vai falar qual que foi o resultado dessa aparição. Qual que foram as consequências dessa aparição. Primeiro vai falar que os discípulos muito se alegraram muito com a presença de Jesus. Vai falar que o Senhor deixou a paz, paz seja convosco. Que a palavra de Deus diz que é a paz que excede todo entendimento. Vai falar que o medo foi extinguido. Lá no livro de Marcos fala que eles estavam apavorados de medo dos judeus. E Jesus chega e pergunta: por que vocês estão perturbados? Então, quando Jesus chega, o medo vai embora, os problemas são resolvidos, a paz do Senhor reina em nossas vidas. Então, como já disse e repito, seja qual for a porta que está fechada diante de você, Jesus Cristo tem o poder de abrir todas as portas. Amém? Que o Senhor continue ministrando em seu coração, que o Espírito Santo te ajude a entender o porquê que muitas das vezes as portas estão fechadas diante de nós. Que venhamos ter do Espírito Santo estratégia, saber como orar, saber como agir para que as portas venham ser abertas. Amém? Fique com Deus. Um abraço a todos.